para o Congresso Nacional a partir do ano que vem, Dani. Exatamente, vamos falar sobre as alianças que estão sendo firmadas e também o papel do Congresso Nacional e do Legislativo Federal na pacificação após as eleições. Por essa razão, vamos conversar agora com o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Senador, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço e respeito você, Daniel, a Lívia, o Alfredo, de forma sincera, e o meu desejo de Deus e saúde à multidão que acompanha sempre a consagrada e histórica Jovem Pan. Ao dispor. Para começar, o senhor esteve hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, acompanhou o longo discurso do presidente eleito Lula, entre vários assuntos tratados por ele. Ele disse que as questões sociais devem ser prioritárias e criticou o que ele chamou de, abre aspas, a tal responsabilidade fiscal. E aí houve uma repercussão muito negativa no mercado financeiro. Não lhe preocupa um discurso como esse? Não beira quase a irresponsabilidade de um presidente eleito quando ele trata disso e acaba tendo uma repercussão tão negativa na economia e no mercado financeiro, senador? Bom, eu, Daniel, assim, não vejo ainda como irresponsabilidade. Eu vejo, sinceramente, como falta de conversa, de diálogo. Quando você ouve, por exemplo, as palavras do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele se mostra mais, na minha opinião, habilidoso, preparado e mostrando ao mercado, né, ao mercado geral, e o Brasil pode começar a partir de janeiro a mostrar um sentido de responsabilidade com a economia, dando a ela uma perspectiva de otimismo. E é a todos nós no Brasil que precisamos disso, não é hora de pessimismo. O presidente, na minha opinião, cometeu os mesmos erros de Bolsonaro. É aquela minha frase que eu uso sempre na tribuna do Senado, que muita gente não entende, mas ela é simples, que é acionar a boca e não ligar o cérebro, né? E aí acaba falando bobagem e acaba tendo essa repercussão que você se referiu. Portanto, para concluir nessa primeira sua colocação, Lívia, Daniel, Alfredo, eu fico muito preocupado também com a questão da comunicação. Eu achei que hoje, ao estar lá com o presidente Lula, porque assim foi combinado ontem, quando eu recebi o convite, eu aceitei, porque a mim foi dito que eu poderia me dirigir ao presidente e que a conversa seria de mão dupla e não de mão única, como foi hoje. Hoje foi uma plateia. Eu não me senti bem. Eu queria falar com o presidente sobre comunicação. Ele está cometendo erros. Ele não está sabendo se comunicar com a sociedade. Tropeços na sua equipe, né? Eu sempre achei a figura do mercadante muito soberba, e a soberba precede a ruína. E aí, nesse período de transição, eu fico realmente preocupado, não vou negar. Agora, senador, me permita continuar nesse assunto do presidente eleito, né? O senhor sempre foi um fiel defensor da Operação Lava Jato e crítico, inclusive, de governos anteriores do PT. E recentemente tem feito alguns acenos a Lula, e no próprio Senado recentemente, se não me engano, o senhor chegou a falar da importância que Lula vai ter nesse processo de conciliação, de pacificação de um país fragilizado democraticamente falando nos últimos anos. Isso quer dizer que o senhor vai adotar uma postura de defesa do novo governo? E qual vai ser a postura do partido em relação a isso? Bem, Lívia, muito importante a sua colocação. O Podemos decidiu hoje, em um almoço com o presidente Rodrigo Pacheco, que vai se manter independente. Ou seja, nós vamos apoiar o que for correto e vamos criticar duramente o que não for. A princípio, eu, Cajuru, como brasileiro e patriota, eu amo meu país, eu fico torcendo para o Lula entrar e acertar no seu ministério, na sua equipe, na economia, na volta de empregos.
enfim, nos problemas sociais, como ele bem colocou hoje. Essa foi uma parte boa, positiva dele hoje em seu discurso. E eu não posso chegar aqui, eu acho que ninguém no Congresso Nacional, eu estava acompanhando antes o programa de vocês, o jornal, quem ama o país não pode, na minha opinião, agora pensar politicamente, pensar em oposição. Eu, graças a Deus, eu tenho nojo da palavra situação, da palavra oposição. Para mim, o parlamentar ele tem que ter posição. E a posição agora é de otimismo. Para mim, os otimistas são importantes. Os pessimistas são meros espectadores. A gente não pode, no Congresso Nacional agora, como disse o Daniel na abertura dessa entrevista, abrir mão de uma pacificação. E pacificação significa o quê? Paz, um pouco de paz. Chega de ódio, chega de crítica, chega de pessimismo e vamos torcer para esse governo dar certo. Não dando, o Congresso Nacional tem que fazer a sua parte. Eu farei a minha e o Podemos está absolutamente unido nessa linha e nesse posicionamento, Lívia. Tá bom, agora, senador, falando em pacificação, a gente pôde observar muitas manifestações após o resultado das eleições, praticamente por todo o Brasil. Muitos grupos ainda resistem, protestam. E queria pedir a avaliação do senhor em relação ao relatório das Forças Armadas. O senhor entende que há espaço para ampliação e amadurecimento desse debate, inclusive no Congresso Nacional, a partir do ano que vem, sistema eleitoral? O senhor entende que é preciso retomar essas discussões e não esperar as próximas eleições? E também, por fim, gostaria que o senhor nos dissesse quais são as expectativas para o Congresso Nacional, quais são as outras pautas importantes que os senhores devem colocar para votação e discussão. Bom, o Congresso Nacional, Daniel, ele precisa urgentemente tirar da gaveta propostas, projetos e começar a discutir com a sociedade o que ela quer. O Congresso não pode ficar priorizando pautas que não significam nada para o nosso país. O Congresso tem que mudar. Agora, a expectativa da chegada de novos parlamentares, eu tenho, com todo o meu posicionamento crítico, eu tenho a expectativa de boas pessoas, de bons cidadãos, de bons patriotas, que querem ver o bem e que não vão chegar no Congresso Nacional só para botar fogo. Nós não precisamos disso, nós precisamos de diálogo. O Congresso Nacional, Daniel, Lívia, vai manter o presidente Rodrigo Pacheco, não há nenhuma dúvida. Hoje eu posso garantir a vocês da Jovem Pan que ele tem 48 votos hoje, portanto ele será reeleito. Não há nenhuma chance para o candidato de oposição, no caso de Bolsonaro, na eleição do Senado no dia 1º de fevereiro. Na Câmara Federal não sei o que vai acontecer, o Arthur Lira é forte, mas ele vai ter rejeição. Eu, sinceramente, não sou simpático a ele, pelo contrário. E no Senado eu fico tranquilo. No Senado vai haver entendimento, vai haver diálogo e vai haver respeito ao que os brasileiros querem. Na Câmara, Daniel, Lívia, eu confesso que não sei o que vai acontecer, porque a Câmara virou um balcão de negócio. Ou seja, o presidente da Câmara, ele teve nesse ano o presidente Bolsonaro na mão dele, com esse negócio do orçamento secreto, que é uma corrupção pura, literal, de 20 bilhões, em que ele, Arthur Lira, mandou. Comprou quem ele queria comprar, a maioria da Câmara ficou a favor do governo por dinheiro, somente por dinheiro, e eu penso que a Câmara corre o risco de continuar nesse sentido comercial. Já no Senado, o Rodrigo Pacheco é diferente, é independente. Não pense que Rodrigo Pacheco, ele já é Lula. Não, ele não é. Ele é um cara preocupado com o Brasil, um homem absolutamente focado, e isso, para mim, é importante. Repito e fecho. A Câmara é aquela frase, Daniel e Lívia,
tudo pode acontecer, inclusive o pior. Senador, eu vou convidar o nosso comentarista Alfredo Scaff para essa conversa também. Scaff. Boa noite, senador. Senador, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor defende uma agenda de desenvolvimento e otimismo para o Brasil. Todos nós também defendemos. Mas veja só, nós estamos ainda, depois de 34 anos de promulgação da nossa Constituição, discutindo coisas básicas, letras básicas da Constituição, como a proibição, a vedação, a censura. Nós estamos discutindo e polemizando liberdade de expressão. Nós estamos vendo pessoas punidas tendo imunidade parlamentar, com desrespeito à presunção da inocência, ao contraditório, sem o devido processo legal. Como é que o Brasil vai deslanchar com um parlamento que fecha os olhos para isso, sendo que a gente está discutindo o que a gente deveria estar aprimorando ou simplesmente jamais polemizando uma palavra como liberdade, por exemplo? Alfredo, você foi muito feliz. Esse é um assunto que eu não abro mão diariamente. Eu sou o primeiro senador a subir na tribuna e usar a palavra para esse momento melancólico do Brasil que eu não esperava ver. A questão da liberdade de imprensa, de expressão, que é o pilar de qualquer democracia. Eu sou vítima porque fui processado 2 vezes, recebi multas de ministros porque eles não aceitam a sua opinião, eles não aceitam a liberdade de expressão e mais ainda, Alfredo, eles passam por cima, você sabe qual é? O artigo 53 da Constituição, que é o direito inviolável do parlamentar falar e opinar quaisquer palavras, quaisquer opiniões e quaisquer votos. Ou seja, eles passaram por cima da Constituição. E nós hoje, nós temos medo na tribuna de falar. Eu não tenho medo porque eu já passei por isso. Tenho 40 anos de carreira no rádio e na televisão do Brasil. O público da Jovem Pan me acompanhou em São Paulo, sabe disso. Mas é difícil, porque você, como parlamentar, você fica todo dia vendo um ataque à liberdade de expressão, como você colocou muito bem, e a gente não vê essa discussão sendo feita no parlamento. Poucos têm a coragem de enfrentar um ou outro ministro, todos sabem, os principais que não querem liberdade, e a gente está assim naquela situação que você deve se lembrar daquele poema do Mayakovsky, né? Aquele poema da primeira noite, da segunda noite e da terceira noite, eles tiram a sua garganta e pronto. E você não pode falar mais nada. Nós estamos próximos a esse trágico fato que o mundo não tem mais e que o Brasil não poderia. Essa é a parte pior dessa nossa entrevista, que é realmente de se todo dia indignar. Tá certo, é isso. As perspectivas para 2023, as manifestações e vários assuntos que envolvem a política nacional. Tratamos com o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Senador, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu estou sempre à disposição dessa emissora que eu respeito pela sua história, por tudo o que ela significa no Brasil, e é a emissora que mais me dá espaço. Estou à disposição, Daniel, Lívia, Alfredo e ouvintes. Deus e saúde a todos. Muito obrigado. Obrigada, senador. A gente segue em Brasília porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, saiu em defesa das emendas de relator. Paula Lobão chegando ao vivo com as informações pra gente. Paula.